Como ajudar alguém que está preso num vício sem se perder no processo? Qual é a diferença entre apoiar uma pessoa e facilitar comportamentos que a mantêm na dependência? No estudo de hoje, nós vamos entender como a Bíblia orienta familiares e amigos a agir com amor, com sabedoria e também colocando limites saudáveis diante de alguém que está sofrendo. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar, programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Como é que foi seu final de semana? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Eu espero que você tenha tido um final de semana agradável, de atividades, momentos junto com a sua família. Conseguiu ir à igreja? Tirou aquele momento para estar junto com seus queridos, louvando ao Senhor? Conseguiu? Não esqueça. Eu sei que às vezes você espera um ambiente perfeito, um ambiente de uma comunidade religiosa, mas é ali nas imperfeições, buscando aquele que é perfeito, que nós crescemos no relacionamento. Por isso, eu sempre convido você a procurar a igreja adventista mais perto da sua casa. Você vai ser bem-vindo. Temos atividades para todas as idades aí, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Você é nosso convidado. Olha, está aparecendo aí na sua tela, olha, o site que você encontra a igreja adventista mais perto da sua casa. É o encontreumaigreja.com.br. encontreumaigreja.com.br. Descobre qual é a igreja, chega lá, diz o pastor Gilmar, do programa Escola Bíblica, me convidou para estar aqui. E eu tenho certeza que será uma grande bênção para você. Estamos na nossa temporada Livre do Vício. Nessa temporada, esse é um estudo que está disponível através da nossa Escola Bíblica Digital, através do WhatsApp da Esperança. É só você salvar esse número, escrever Livre do Vício, é o 12 98200 0062. 12 98200 0062. Escreve Livre do Vício. E aí você vai receber esse estudo que foi produzido pelo Dr. César Vasconcelos, mas ele é dirigido aí pela Esperança, que interage com você através do WhatsApp. Tem vídeos, orientações para você que quer abandonar o vício e para você que tem dentro do seu contexto familiar alguém que precisa de ajuda. Você também pode, aqui assim, ó, aqui. Você também pode abrir a câmera do seu celular e colocar aí, ó, aproximar nesse QR Code, e aí já vai aparecer um linkzinho amarelinho, você clica nele e já abre, tá bom? Você abre e você já vai direto para o nosso estudo. Se envolva, conheça, ajude, e se você precisa de ajuda para se libertar, esta é uma boa oportunidade para dar aquele start. Lógico, vai despertar você vai ter orientações. Talvez você precise de ajuda, não deixe de procurar, procure profissionais, procure entidades que podem te ajudar. Eu tenho certeza que será uma grande bênção. A transformação. Hoje a gente vai começar aí ao longo da semana, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse processo de mudança, o contexto familiar, até quando, até onde você deve ajudar e como não se desgastar emocionalmente também, limites que você deve criar. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos orar? Senhor, nós estamos juntos mais uma vez para estudarmos, para conversarmos sobre esse tema.
tão desafiador para a gente, né? Esse tema que envolve todos nós, de alguma forma somos atingidos direta ou indiretamente. E eu peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor nos dê iluminação baseados na sua palavra, para que a gente ajude, mas que a gente entenda também as nossas limitações. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque eu tô com uma... Tá querendo dar, sabe, aquela coça um pouquinho e você não consegue segurar? Nada melhor do que uma aguinha, né, para dar uma aliviada aqui. Vamos conversar então um pouco sobre isso, como a gente entender que nós temos os nossos limites. Mesmo aqueles que são profissionais na área, talvez estou falando para você que é da área da psicologia, você entender que quando os laços afetivos são criados, você terá ferramentas, né, de conhecimento que vão te ajudar. Mas quando os laços são criados, você sabe que a ajuda profissional ela é extremamente importante, a ajuda de um terceiro, e nós entendemos que nós temos limitações nesse processo de ajuda. Você sabe que o vício, ele nunca afeta apenas quem está preso, quem está envolvido por ele, mas alcança todos aqueles que estão por perto. Se eu estou falando para você que luta contra o vício, tenha percepção clara disso. Todos aqueles que estão perto de você, de alguma forma, estão envolvidos com aquilo que acontece com você. Seus pais têm intensas preocupações, eles estão sendo afetados, o contexto familiar. Então a gente tem que ter essa percepção. Mas o foco aqui é a gente entender que existem limitações e como a gente vai trabalhar isso. Nesse contexto de envolvimento familiar, uma das verdades mais difíceis de aceitar é que você pode amar muito alguém, presta bem atenção nisso. Você pode aconselhar esta pessoa, você pode orar por essa pessoa, você pode dar suporte para essa pessoa, mas você não pode tomar decisões por essa pessoa. Isso somente a pessoa pode fazer. Você não pode obrigar alguém a tomar esta decisão. Cada pessoa é responsável pelas suas próprias escolhas e nós precisamos entender isso. Muitos familiares vivem exaustos porque querem carregar um peso que não tem condições de controlar. E isso vai fatigando. E aí vai prejudicando os outros que estão envolvidos no ambiente familiar. Por exemplo, se você tem filhos, você tem que entender que vários filhos, e um desses luta contra o vício, a sua tendência é focar naquele que luta contra o vício. Mas se você foca e você vai dentro dessa exaustão emocional, aqueles que também precisam de você, o seu cônjuge também, acabam ficando para trás e são afetados. Então, encontrar este equilíbrio é importante. E eu até diria assim, não só a questão do equilíbrio, mas entender o seu limite de atuação. Tá? Muitos desses familiares tentam resolver tudo, consertar tudo, impedir todas as consequências. Mas a verdade é que ninguém consegue viver a recuperação pelo outro. E não consegue evitar todas essas consequências. E você precisa ter consciência disso. A gente precisa ter consciência disso. A gente quer evitar aquele caminho, sabe, que a gente sabe que vai trazer consequências ruins. Mas às vezes isso é inevitável. O que você pode fazer dentro disso? Você pode, eu sempre digo, né? Você pode amar
e o amor dá liberdade, mas o amor adverte. Você pode amar, você pode orientar essa pessoa, você pode orar por essa pessoa, interceder muito por essa pessoa. Agora, você não tem muitas vezes como evitar as consequências. Eu sei que é doloroso ouvir isso, mas chega determinado momento na vida, se a gente vamos pensar aqui no contexto de filho, que os filhos têm que tomar as decisões deles. A gente não vai conseguir controlar todas as decisões deles sempre. Se eu estou falando para você que é o caso do seu cônjuge, você tem um limite também. Ele toma a decisão dele. E aí você tem que avaliar o seu contexto familiar. O que você pode fazer? Você pode aconselhar, você pode orar, você pode dizer para ele. Amanhã a gente vai trabalhar um pouquinho o processo da fala, né? Porque a tendência dentro desta exaustão é a gente começar a inquirir, a ser agressivo. E esse não é o caminho. O que a gente precisa entender aqui é que você não é o salvador desta situação, tá? Você não pode viver a recuperação pelo outro. Você não pode impedir todas as consequências diante desta escolha ruim. Um dos exemplos que a gente tem na Bíblia de escolha e de liberdade estão dentro do contexto de Lucas capítulo 15, que é a parábola do filho pródigo. É interessante que as parábolas aqui estão falando do interesse de Deus em salvar. Essa é a ideia do capítulo. O Senhor veio salvar. E aí ele conta outras duas parábolas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e aí vai contar a parábola do filho pródigo. E não sei se você lembra da parábola do filho pródigo, se você lê a Bíblia normalmente ou não, o contexto da parábola do filho pródigo é aquele filho que pede a herança do pai em vida. E isso aqui é muito interessante quando a gente estuda a parábola. É como se pedir uma herança em vida é como se desejasse a morte. Então o indivíduo que está, de alguma forma, tomando as suas próprias decisões, girando a vida em torno dele mesmo, no nosso tema aqui, no caso vício, ele não pensa nas consequências do todo, do quanto as pessoas estão sofrendo ao seu redor. E, às vezes, ele usa frases como, eu sei o que é melhor para mim, isso é a minha vida. Mas queria dizer para você, mais uma vez, que a minha vida atinge as pessoas que estão ao meu redor. Então, não é sobre mim. Eu não sou o centro do universo. É sobre aqueles que estão ao meu redor, ao meu lado. E esse filho pede herança para o pai. E o interessante é que o pai concede. O pai da liberdade, dentro do contexto de salvação, é a liberdade para escolher. O Deus que ama é o Deus que dá liberdade. Eu entendo, querido, que eu estou falando para você e que gostaria que o seu filho tomasse uma decisão diferente daquela que ele está tomando. Você gostaria de exercer vontade sobre a vontade dele. Mas amor não é isso. O amor deixa livre. O amor respeita a decisão do outro, por pior que seja. E o pai faz isso. Só que no contexto da parábola, é interessante a gente analisar, porque o filho vai, as consequências são terríveis, o pai silencia, né, dentro da parábola nesse período, mas chega um momento que o filho deseja voltar. E esse desejo de voltar, para mim, é a grande mensagem da parábola. E eu já falei isso algumas vezes aqui. Por que ele deseja voltar? Porque ele sabe que tem um pai que ama. Alguns dizem, não, ele deseja voltar por causa das consequências. Não, ele deseja voltar porque ele sabe que o pai o ama. Vamos pensar no contexto cultural. Não era simples voltar. Era vergonhoso voltar porque ele declarou
que no seu pedido, que queria o pai morto, porque está pedindo a sua herança, entende? Mas ele sabia quem era o pai. E o que é mais importante nesse processo de ajuda, querido, para alguém que luta contra o vício, ele deve saber que você o ama. Ele deve saber que ele tem um lugar para voltar. Existe nesse lugar a ordem, existe o que é correto, por isso você vai estipular os limites. Existe. Por essa razão não dá para aceitar tudo. Então não queira aceitar tudo com medo de que ele vá. Não, você não pode ceder aos seus princípios. Essa é a verdadeira revelação do amor. O pai deixa o filho ir e o filho volta, porque sabe que o pai o ama. E o texto bíblico, ele apresenta de uma forma muito interessante, né? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E eu vou dizer para ele: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E no verso 21 ele vai dizer exatamente isso: pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno. Entenda que o filho tinha certeza, mas ele conhecia o ambiente que ele voltaria. Seu filho precisa ter a certeza que você o ama, mas ele precisa saber exatamente que aquele ambiente não vai aceitar, não aceita o que é errado. Ele pode ter recaída? Pode, você vai estar ali do lado, erguendo. Nós conversamos sobre isso semana passada. Mas ele tem a certeza de que este lugar é um lugar diferente. Você pode, querido, caminhar ao lado de alguém, mas você não pode caminhar por alguém. Muitas vezes, por amor, as pessoas acabam protegendo o vício sem perceber, sendo condescendente. Então, seu filho precisa saber que o que está acontecendo não está correto, que esse não é o caminho, que você não pode evitar as consequências. Mas é óbvio, você vai amar, você vai acolher, e você não vai inquirir, você não vai destruir com as suas palavras, entende? Elas mentem para encobrir, né? Dentro do contexto familiar, muitas vezes, pagam dívidas, justificam comportamentos destrutivos e assumem responsabilidades que pertencem àquele que é dependente. E essas práticas não são práticas que estão contribuindo. A intenção é ajudar, mas às vezes acaba impedindo que a pessoa enxergue as consequências das suas próprias escolhas. E é interessante que pessoas que estão envolvidas com o vício, de alguma forma, sabem os limites daqueles que estão próximos, sabem o amor daqueles que estão próximos e, em alguns momentos, usam dessa estratégia para manter o seu próprio vício. Então, você não pode ser condescendente com isso, entende? E isso não é falta de amor, não. Pelo contrário, isso é a revelação verdadeira do amor. Porque é dessa maneira, exatamente assim, que Deus trabalha conosco. Deus deixa claro aquilo que é o caminho correto. Deus não pode tolerar a prática equivocada. Ele me ajuda, Ele está do meu lado, Ele me ergue quando eu caio. Sim, mas eu sei qual é o caminho. E os nossos filhos precisam saber o caminho. Amar alguém não significa protegê-lo de todas as consequências. Deus amou o mundo, Deus amou o ser humano, Deus amou Adão e Eva, Deus ama a mim e a você. Agora, as consequências do pecado, Deus não pôde tirar. Ele morreu por nós para nos dar salvação. Agora, as consequências do pecado estão aí.
E o Senhor sofre por isso. Quando a morte vem, ainda que seja hoje, o sono, quando o Senhor está diante da morte de Lázaro, e vê a dor e o sofrimento, o Senhor chora. Eu talvez estou falando para você que tem chorado por um filho, chorado por um neto, chorado pelo cônjuge, porque ele está envolvido com um vício. A gente chora, você chora, só que a consequência você não tem como tirar. E não queira ficar, como eu mencionei, tão exausto. E aí você perde a lucidez achando que está ajudando e não está. Então nós precisamos considerar esses aspectos. Às vezes, permitir que a realidade apareça pode ser parte de um processo de mudança. Muitos familiares estão emocionalmente esgotados, dormem mal, vivem preocupados, sentem culpa, carregam medo constante e acabam esquecendo de cuidar de si mesmo. E aqui, talvez seja um aspecto para a gente considerar. É possível que você tenha errado? Existe algum pai perfeito? Só o Pai do céu. Pais erram. Pais erram. Agora, não fique escravo da sua culpa. Naquele momento, eu deveria ter dado atenção, eu deveria ter percebido, eu me preocupei mais em querer ter as coisas do que dar atenção, trabalhei incessantemente. Você pode ter inúmeras crenças aí, frases que vêm à sua mente para te dar o sentimento de culpa. Passou. Esse tempo não volta. Essa situação você não consegue reverter, esse contexto. O que você pode fazer? Você pode pedir perdão. Você pode dizer, errei. Mas você não consegue voltar o tempo. E você pode dizer, estou aqui. Eu amo você apesar dos meus erros. Entende o que eu quero dizer? Então, não deixe a culpa te consumir ao ponto de te levar à exaustão. E você talvez não esteja nem cuidando de você mesmo. E aqueles que estão próximos de você estão sentindo também a sua ausência. Esperar, queridos, é uma das partes mais difíceis dessa jornada. E o contexto da parábola tem uma espera, a gente não sabe quanto tempo, mas tem a espera do Pai. A parábola do filho pródigo nos lembra que as histórias, elas não precisam terminar onde estão agora. E a gente tem que confiar nisso. E eu gosto sempre de lembrar que o maior interessado na salvação dos nossos filhos não somos nós mesmos. Os maiores interessados na salvação daqueles que estão perto não somos nós. É Deus, e o Espírito Santo está trabalhando. E o nosso papel é um papel de intercessão. Por isso, interceda. Por isso, não desista. Agora, não seja condescendente com o erro. Não. É importante lembrar que você não consegue ajudar alguém se estiver completamente destruído. A sua própria lucidez, a própria forma de agir. Cuidar do próprio coração não é egoísmo, é necessidade. O texto de Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz que de tudo que se deve guardar, guarde bem o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É aqui. É como eu tenho me ocupado, como temos nos ocupado, nosso descanso físico, nossa busca espiritual e nossa condição emocional. O filho pródigo voltou. Não porque o pai o obrigou, mas porque chegou o momento em que ele reconheceu a sua necessidade e sabia que ele tinha um lugar para voltar.
que os nossos filhos saibam que eles têm um lugar para voltar. Nem toda a história vai ter o mesmo desfecho, mas Deus continua trabalhando em lugares que a gente não consegue enxergar. Isso, para mim, é a mais bela mensagem do Evangelho. O Espírito de Deus trabalha intensamente para salvar. Muitas famílias vivem entre dois extremos. Ou abandonam completamente, ou tentam controlar tudo. São os dois caminhos errados. Não tem que abandonar. Tem que estar do lado. Tem que dizer do amor, do caminho que ele pode voltar. Isso tem que ficar claro. Mas não tem como controlar tudo, não tem como evitar todas as consequências. E a parábola do filho pródigo apresenta um caminho diferente. O amor sem abandono, ele dá liberdade, é o amor sem controle e é o amor com esperança. E essa é a promessa do profeta. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão, ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles vão se tornar brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles vão se tornar como a lã. A certeza da transformação. Se estiverem dispostos a me ouvirem, diz o verso 19, vocês comerão o melhor da terra. Por isso não desista. Eu lhes darei um coração novo e vou pôr dentro de vocês um espírito novo. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou dar para vocês um coração de carne. Querido, eu quero orar. Quero orar para que você tenha habilidade. Nesse trato não é simples, não é fácil. Você quer evitar as quedas. Mas nem sempre elas são possíveis de serem evitadas. Eu quero orar por você, para que você tenha saúde física, emocional, espiritual. E você saiba revelar para aqueles que estão perto de você que precisam de ajuda, saibam revelar que você está ali, que você ama e que eles têm um lugar para voltar. E eu quero orar por você que está preso pelo vício. Entenda, a dor não é só em você, mas é daqueles que estão ao seu lado, pessoas que te amam. Por isso, volte para o caminho correto. Precisa de ajuda? Procura. Você não está sozinho. Tem muita gente disposta a te ajudar. Pai do céu, obrigado pela mensagem que a gente encontra na palavra, pela nossa conversa de hoje. Eu oro por famílias que tem alguém que luta contra o vício. Que eles jamais desistam, que eles intercedam, que revelem o amor, mas que respeitem as decisões, por piores que elas muitas vezes sejam. E traz paz a esse coração, dê a eles a certeza de que o Senhor está trabalhando intensamente. Em nome de Jesus. Amém. A gente se vê amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua casa. Um abraço. Tchau.